Eu já estive presente na última sessão, falei um pouquinho, até dizendo aqui especificamente, tratei de alguns de um crime especificamente que poderia ser incluso, também sem desmerecer os outros também que foram debatidos, mas também disse naquela oportunidade que existiria uma prioridade na parte processual, né? Principalmente nas medidas cautelares, enfim, de acesso, alguns pontos que também foram discutidos pelo Dr. Valdemar agora, e até ressaltando que, de fato, é importante que tanto Polícia e Ministério Público tenham acesso a dados que são obtidos aqui e requisitados diretamente aos provedores, bem ressaltando também que, de acordo com a Convenção de Budapeste, esses dados têm que ser amplos, né? Para que permitam que a gente tenha acesso, por exemplo, ao IP em que se deu a inscrição, né, o cadastro, de modo que a gente possa cruzar esses dados. E isso é bastante importante porque existem iniciativas, já existiram também aqui no Congresso algumas iniciativas que restringem o que significam esses dados de cadastro, e isso faz bastante diferença na investigação. Por isso, como já tinha falado nessa outra oportunidade, eu queria aproveitar... melhor nesse? Não, não pode. Tá bom aqui. Apenas assim, para ressaltar dois pontos que não trouxe naquela reunião, né, na última reunião da comissão, e que, refletindo também, eu acho que são pontos importantes, eu acho que seria interessante também que a comissão tivesse conhecimento desses pontos e que, eventualmente, possa materializá-las, eventualmente, numa proposta legislativa. Tratando aqui nos casos das investigações, nós temos normalmente, e isso também transparece da palestra do Dr. Latance, que nós temos algumas investigações em que nós tratamos de fatos que estão acontecendo, né, num curso. A gente está tratando de abuso sexual infantil, às vezes se tem alguma notícia, se descobre um ato que está acontecendo, né? A gente está tratando de, por exemplo, estupro de vulnerável, você sabe que está acontecendo, mas não sabe. Você, por exemplo, pega no Discord, para citar um exemplo. Você tem um fato acontecendo, você consegue descobrir que aquilo está acontecendo, mas você não sabe onde. Seria uma oportunidade de impedir aquilo, né? Aquilo que você vê no filme, né? Que o policial vai chegar justamente no momento que está acontecendo aquilo. A gente quer evitar a vitimização, não só prender aquela pessoa, prender, você eventualmente pode conseguir provar que aquilo foi feito e condena posteriormente, mas o importante é impedir que aquilo aconteça, né? Que aquilo que está acontecendo. Então, assim, uma coisa que chama atenção é que os Estados Unidos, por exemplo, eles têm essa previsão que no momento de emergência você pode fazer, isso law enforcement, né, a polícia como Ministério Público, ela pode fazer um pedido diretamente aos provedores, esses provedores, no caso de emergência, né, perigo à vida, saúde, aquele imediato, ela vai te fornecer as informações que você necessita para encontrar aquela pessoa enquanto aquele ato está acontecendo, né? E aqui no Brasil não existe essa previsão. Então, o que isso significa? Você, normalmente, essas plataformas, principalmente as americanas, elas seguem, de qualquer maneira, a lei americana. Então, se você conseguir provar que existe esse risco iminente, ele vai te fornecer a informação. Mas qual que é o problema disso? Ou então, se você usar também aquelas diretrizes da comunidade, eles também vão fornecer essa informação. Só que o que acontece é que você não vai ter essa segurança, eventualmente, de seguir na diligência, porque corre o risco, principalmente se você tiver acusados com bons advogados, que isso venha a ser utilizado como um argumento para causar a nulidade desse ato. Então, seria interessante, a despeito de que você possa conseguir essas informações, como digo, assim, de uma forma precária, e eu não estou dizendo que seja errado, eu só estou dizendo que não existe previsão legal para que isso seja feito hoje, e aí pode gerar, eventualmente, um impasse futuramente, né, num processo, declarar nulidade, e aí você ter todo aquele ato que foi feito, né, posto sob descrédito e, eventualmente, anulado, de forma que essa pessoa vai acabar sendo absolvida por falta de prova, uma vez tendo sido essa prova anulada. Então, isso é um ponto importante. E aí, claro, é necessário passar pelo processo legislativo, o que é urgência, eventualmente
essa urgência quando o delegado ou o Ministério Público declarar isso para provedor, eventualmente o juiz vai ter oportunidade de analisar se efetivamente existe a urgência posteriormente, e isso eu acho que deve constar do projeto legislativo, mas eu acho que isso é um ponto importante que esteja previsto em lei, justamente para evitar esse tipo de contraste, né? E um outro ponto que também, de certa forma, a gente tem enfrentado no combate ao abuso sexual infantil é que existem alguns casos em que uma investigação ela é feita num país, a gente tem casos transnacionais, né, são bastante comuns, às vezes uma pessoa está praticando num outro país contra uma vítima aqui ou vice-versa, e às vezes acontece que um Estado nacional faz toda a investigação e num dado momento ele descobre que as pessoas, ou pelo menos os chefes, ou então parte desse grupo criminoso, ele está em outro país, de modo que ele não vai conseguir punir, né? Ainda que ele eventualmente condene, não vai conseguir punir, ou não vai conseguir citar, não vai chamar processo, né? A gente recentemente viu vários casos, não de abuso, mas que tem passado por esse problema, né? O Brasil tentando processar e punir eventualmente cidadãos que estão fora do Brasil e não conseguem. Então, só para dar como exemplo. Então, assim, o que acontece é que existe uma previsão na Convenção de Budapeste, isso a gente já tinha falado, de remessa do processo, é possível, que chama informação espontânea, o artigo 26 da Convenção de Budapeste, você pode mandar para um outro país uma investigação avançada e eventualmente, esse país vai dar sequência de acordo com as suas próprias regras. O que acontece? Aqui no Brasil não existe legislação para o que você faz com essa investigação que chega dos outros países. Não é incomum. O DPF recebe muito isso, acredito que em alguns casos da Civil também recebam. Investigações, principalmente da Europa, chegam de alguns casos em que a França, a Alemanha já fizeram toda a investigação e mandam para cá. E aquilo a gente recebe, mas a gente não pode tratar aquele material como prova. E essa previsão, ela é feita de acordo com a legislação nacional, né? O Brasil não tem essa previsão. Eu acho, e aqui sugiro, que seria uma previsão interessante, que a depender do caso, né, a depender do tipo de prova, a gente possa sim utilizar já como prova, sob pena da gente perder todo esse conteúdo da investigação, o que, não estou dizendo hoje, já é feito, a gente recebe isso, a polícia normalmente ela vai fazer um cruzamento com outras provas e ela eventualmente já sabe que aquela pessoa chegou num ponto mais avançado, mas vai se valer de outros instrumentos aqui, de outras acusações que essas pessoas também sofrem, quando elas existem, que para obter a condenação, eventualmente uma busca e apreensão na casa dessas pessoas, mas ela não usa a prova, porque essa prova, de acordo com o nosso sistema, ela não pode ser usada. Então, eu acho que também seria um ponto interessante que a comissão pudesse analisar, eventualmente produzir uma legislação que torne viável o uso dessa prova. Claro que também tem que ser examinado o que pode ser garantido, o que o judiciário eventualmente possa chancelar como um documento idôneo e que foi seguir, obviamente essas provas seguiram as legislações dos seus países de origem, para que essa prova eventualmente possa ser usada. Seria uma forma também de amplificar o trabalho policial, justamente porque essas provas, a maioria das vezes, elas são irrepetíveis, né? Foi aquele momento em que conseguiu se colher, normalmente toda essa documentação, essas provas online, que são voláteis, elas já desapareceram, não é possível o policial, o Ministério Público repetir essas provas, então se utilizar aquelas provas que são idôneas e que não haja dúvida sobre se seguiram as regras legais na sua produção.